Se você está aprendendo ou pensando em começar a aprender o método avançado CFOP de cubo mágico, nesse vídeo aqui eu vou te passar dicas de aprendizado que podem ajudar e muito nessa sua jornada. Então, se esse é o seu caso, seja muito bem-vindo. Meu nome é Suzane Coelho, esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos e no vídeo de hoje eu vou te passar dicas essenciais que vão te ajudar muito nesse aprendizado do método CFOP de cubo mágico. E eu só quero fazer um combinado com vocês, que se alguma dica te ajudar, e eu tenho certeza que todas elas vão, você deixa o like ao final desse vídeo, tá bom? E mais uma vez, o conteúdo que eu vou passar nesse vídeo aqui é para quem tá aprendendo, começando a aprender ou pensando em começar a aprender o método CFOP de cubo mágico. Existem vários métodos avançados, mas o método CFOP é o mais conhecido deles. E ele também pode ser chamado de Friedrich. Há um tempo atrás era mais comum encontrar ele por esse nome, porém hoje em dia CFOP é muito mais usado. E a sigla de CFOP diz justamente quais são as etapas do método, que vem de cruz, F2L, OLL e PLL. F2L é uma sigla que se refere a First Two Layers, ou seja, as duas primeiras camadas do cubo. OLL vem de Orient Last Layer, ou seja, orientar a última camada, e PLL vem de Permute Last Layer, ou seja, permutar a última camada. E tirando a cruz, que é uma etapa totalmente intuitiva, você vai utilizar conhecimentos que você já tem do método básico e tudo mais. Não existe algoritmo para essa etapa. As outras três etapas, que são as etapas que constituem o CFOP, possuem algoritmos específicos e cada uma dessas etapas resolve uma parte do cubo. No total são 119 algoritmos, porém eles são divididos em 41 do F2L, em 57 da OLL e em 21 da PLL. Ou seja, na etapa de PLL vão ser 21 casos possíveis de acontecer durante uma resolução de cubo mágico, no F2L 41 e na OLL 57. E esses 119 são todos os casos que podem acontecer durante uma resolução. Então agora eu vou embaralhar o cubo mágico para passar por uma resolução de fato, te mostrando o que é que cada uma dessas etapas resolve. A primeira etapa, como eu falei para vocês, é a etapa da cruz. Eu vou fazer ela aqui no branco só para fins de visualização mesmo. Essa etapa ela é totalmente intuitiva e ela é a etapa que já se utiliza no método de camadas, por exemplo. Então você já tem que saber resolver essa etapa. E é claro, você já tem que saber resolver o cubo mágico para poder assistir esse vídeo aqui, para poder aprender o método avançado na realidade. E se esse não é o seu caso, já corre para assistir o tutorial do método básico, tá? Não pula direto para o avançado não, aprende o básico primeiro. Após termos a cruz pronta, passamos para a etapa do F2L e nessa etapa nós vamos completar os 4 pares de F2Ls presentes aqui no cubo mágico. E um par de F2L, ele faz referência a uma quina e um meio de F2L que, quando utilizamos um dos algoritmos disponíveis, nós juntamos esse parzinho aqui, que consiste na quina e no meio correspondente, e encaixamos ele no local correto dele. No método básico, nós encaixaríamos primeiro a quina e depois o meio. No método avançado, nós aprendemos algoritmos que já deixam esses pares juntos, e aí é só a gente encaixar eles nos lugares específicos deles. No caso, completando assim os 4 pares de F2L do cubo. E como eu disse, são 41 casos possíveis de acontecer nessa etapa. Após isso, nós passamos para a etapa de OLL, que consiste em orientar o lado aqui amarelo ou o lado da cor oposta à cor da sua cruz inicial. No meu caso, a cruz inicial foi no branco, então é o amarelo que eu vou usar aqui de base para a etapa de OLL. E aí são 57 algoritmos possíveis de acontecer nesse caso. Os 57 são todos os que podem acontecer, então você vai estar aprendendo um para cada caso possível de acontecer. Não vai ter nenhum que você vai ter que fazer 2 vezes o mesmo algoritmo ou coisa do tipo. E após executá-lo, nós resolvemos aqui esse amarelo e depois fica faltando apenas a etapa de PLL, onde nós vamos aprender um dos 21 casos possíveis de acontecer nessa etapa, e aprendendo esses algoritmos, esses 21 algoritmos, nós sabemos exatamente o que fazer quando caímos em um caso de PLL, ou seja, com apenas um algoritmo nós vamos completar o cubo mágico. E eu sei que isso pode parecer bastante, 119 algoritmos, mas olha, fica tranquilo, tem muitos algoritmos que são bem fáceis, tem outros algoritmos que utilizam 2 algoritmos que você já sabe, por exemplo. E um exemplo muito bom para demonstrar isso é o exemplo dessa OLL aqui, ó, que você vê esse padrão e você deve pensar, meu Deus, o algoritmo disso aqui deve ser uma loucura, mas na realidade não é, ele é a junção de 2 outros algoritmos que até no método básico você já conhece. Porque para resolver esse caso aqui, nós vamos simplesmente utilizar essas 2 OLLs aqui, ó. Esse caso, que é conhecido como SUNY, que é R, U, R', U, R, U 2 vezes
elas duas. Só que F2L intuitivo é interessante, de fato, para você entender o conceito de F2L. Você pode até ficar um tempo nesse F2L intuitivo para poder entender o que está fazendo, mas eu não recomendo de forma alguma que você fique estagnado nisso, e eu recomendo fortemente que você aprenda de fato os algoritmos de F2L. Porque por mais que o F2L intuitivo consiga te dar essa visualização melhor, essa noção melhor do que você está fazendo, muitas das vezes você não vai estar usando os melhores algoritmos, você vai estar perdendo um tempo absurdo e utilizando muitos movimentos para fazer casos onde com o F2L de algoritmos você faria muito mais rápido. Então, assim que você já tiver entendido o que é que o F2L faz, que é de fato juntar uma quina e um meio correspondente da mesma cor e colocar eles no slot onde eles têm que entrar, aprenda os algoritmos de F2L. Não fica preso nesse F2L intuitivo, o de algoritmos é bem melhor e é a minha recomendação. E a última etapa de aprendizado que eu recomendo para vocês é a etapa das OLLs. É a maior etapa, mas como eu já mostrei para vocês, ela usa muitos algoritmos que às vezes são algoritmos que você já sabe de outros casos juntos. Vale muito a pena aprender e melhorar nessa etapa, mesmo que dê preguiça, eu super entendo isso, mas de fato, termina todas as etapas do CFOP, aprende todos os algoritmos, porque só assim você vai dominar de fato esse método. E existe uma coisa que são as OLLs de cruz aqui do CFOP, que são aquelas OLLs onde, como o nome já diz, você já tem uma cruz formada aqui no cubo mágico. Ela pode ser assim, apenas com a cruz, ou pode ser algo como isso daqui, que já seria uma cruz também, e por aí vai. Pode ser algo como isso daqui também, e por aí vai. São 7 casos desses. E se você quiser, inclusive, aprender esses casos, esses 7 casos de OLL de cruz, até mesmo antes de começar na etapa de PLL, é recomendado. Não são casos muito complexos, com poucos dias de treino você já vai dominá-los. Faz uma grande diferença nos seus tempos, já que enquanto você não tiver aprendido todas as OLLs, você vai estar tentando transformar elas em casos de cruz. Então, sabendo esses 7 casos, os seus tempos já vão dar uma diminuída legal. E eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando essas OLLs de cruz, então não deixe de conferir depois de assistir esse daqui se você ainda não sabe elas. Vale bem a pena aprender até mesmo antes das PLLs. E como vocês já perceberam, aprender o método avançado é aprender algoritmos. No caso do CFOP, 119 deles. Então você deve estar se perguntando onde aprender esses algoritmos, Suzane? E é daí que vem a minha dica principal para você que vai aprender o CFOP, que é de aprender os melhores algoritmos quando você for começar o aprendizado desse método. Isso porque você pode encontrar em alguns sites, alguns vídeos, algumas fontes, algoritmos desatualizados. São algoritmos que de fato vão resolver aquele caso específico que ele vai estar ensinando, porém com um algoritmo bem ruim, que não é interessante para finger trick ou coisa do tipo. E de verdade, essa é a maior dica que eu poderia te passar aqui, porque essa foi uma coisa que prejudicou muito o meu aprendizado do CFOP, porque quando eu aprendi o CFOP lá em 2017, eu não escolhi tão bem as minhas fontes e acabei aprendendo muitos algoritmos ruins, algoritmos desatualizados, ou seja, eu basicamente tive que aprender 2 vezes, porque depois eu tive que atualizar esses algoritmos e acreditem, isso é terrível. Foi o meu maior erro e me desmotivou bastante na época, mesmo eu persistindo e querendo melhorar esses algoritmos. Imagina, você ter que aprender 2 vezes algo que você poderia aprender só uma. Então não cometa esse erro. E uma fonte que eu posso afirmar que você vai encontrar bons algoritmos é nos tutoriais do CFOP que eu tenho aqui no canal. Eu tenho um tutorial tanto em formato de vídeos longos, que é um pouco mais antigo, quanto um tutorial em formato de vídeos curtos que eu fiz, inclusive esse ano, no ano que eu tô postando esse conteúdo aqui. E neles vocês encontram algoritmos excelentes para os casos e não vão precisar se preocupar com no futuro ter que trocar todos eles, por exemplo. Além disso, eu também tenho uma ferramenta que eu desenvolvi que é o Template CFOP. É um guia absurdo do método avançado, onde você vai encontrar todos os algoritmos do método CFOP, com a maior organização e praticidade possível, métricas de aprendizado e muito mais. Então, se você é uma pessoa que, assim como eu, preza por organização e se você quer aprender esse método com constância, o Template pode te ajudar demais. Não deixe de conferir depois essa ferramenta, eu vou deixar o link no comentário fixado e também na descrição. E agora vem a dúvida de quantos algoritmos aprender por dia. Isso também é algo que depende bastante. Mas como eu falei pra vocês, o importante é ter constância. Muitas das vezes, quando a gente tá animado, né, empolgado para aprender o método, a gente vai querer aprender 5, 6 algoritmos por dia. E isso, de fato, eu não recomendo. Porque pode ser até que você consiga aprender em um dia esses algoritmos, mas aí no dia seguinte, na hora de fazer resoluções para fixar ali o aprendizado, você vai acabar esquecendo de boa parte deles. A minha recomendação é que você não passe de 3 algoritmos
algoritmos por dia. Se você for aprender 1 por dia, já vai ser uma boa constância. Se você for aprender 2 por dia, melhor ainda. 3 por dia, excelente, mas garantindo que você de fato vai fixar esse aprendizado e não esquecer no dia seguinte. Porém, passar disso, 4, 5 por dia, aí eu já não recomendo, porque você vai esquecer, não tem como. Ter constância te ajuda a ter qualidade, que é muito melhor do que quantidade. E além de aprender os algoritmos, é importante que você aprenda o reconhecimento e bons finger tricks para eles. Finger tricks é como você mexe no cubo mágico de forma fluida e sem regrips e pausas. E um exemplo que eu posso mostrar para vocês é desse algoritmo daqui, que é da PLL-T, um caso muito bom. Reconhecemos ele por ter o red light em cor oposta e 2 bloquinhos aqui nas laterais dele. Para executar esse caso, o algoritmo é esse que está aparecendo, e é importante que você tenha um bom finger trick para ele, ou seja, que você não faça de qualquer jeito o seu giro, que você tenha um giro específico que vai te ajudando no giro seguinte, basicamente. E para começar, eu vou fazer esse R, mas eu não vou fazer esse R e depois ter que mudar minha mão para fazer o U. Eu vou fazer esse finger trick de uma forma onde os meus dedos completem os próprios movimentos, e com isso eu não preciso tirar a mão do cubo enquanto eu tô resolvendo esse algoritmo. Vão ter casos onde ter um regripzinho, que seria isso de remover a mão do cubo, né, para poder fazer uma outra sequência de movimentos ou coisa do tipo. Vai ter casos onde isso vai ser meio que inevitável, pode acontecer, mas é super importante que você treine finger tricks para que isso aconteça o menos possível, porque dessa forma você vai conseguir executar muito rápido os seus algoritmos. E adivinha, eu também já tenho um vídeo próprio de finger trick aqui no canal. Todos esses conteúdos relacionados a esse vídeo daqui eu vou deixar na descrição também para vocês irem conferir depois. E além de aprender o algoritmo com um bom finger trick, também é importante você aprender o reconhecimento dele, porque podem ter algoritmos que são muito parecidos uns com os outros, como seria o caso desses dois aqui, onde a única diferença em cima é, apesar de ser igual, aqui na lateral, aqui nesse daqui nós vamos ter uma barrinha e aqui apenas um meio amarelo. Então é importante você aprender e praticar o reconhecimento dos algoritmos. E uma outra dica que eu passo para vocês é que quando vocês estiverem aprendendo esses algoritmos, é importante que, além de praticar o reconhecimento, a execução dele, finger trick dele no 3x3, que é o cubo onde você vai estar aprendendo esse método, é importante que você também aprenda esses algoritmos em outras modalidades que você também pratica, como seria o caso de um 4x4, porque muitas pessoas acabam se atrapalhando para reconhecer um novo algoritmo, mesmo que você já tenha aprendido ele no 3x3 em outros cubos. Então sempre que você estiver aprendendo um caso, lembre de aprendê-lo também, além de no 3x3, nos outros cubos que você faz, ou até mesmo em outras modalidades, como é o caso do 3x3 com uma mão, que seria de resolver o cubo mágico com apenas uma mão. Você também pode aplicar esses algoritmos nessa modalidade. E é interessante que você faça isso enquanto você estiver aprendendo, porque de fato é muito fácil de se confundir. Então se você praticar isso, você vai melhorar também o seu reconhecimento e execução nos outros cubos. E se você também for coloneutro, se você resolver o cubo mágico em alguma outra cor que não seja no branco, também é importante que você pratique esses algoritmos, esses padrões de reconhecimento de algoritmos nas outras cores que você também faz o cubo mágico. Nesse caso aqui nós teríamos uma PLL no verde. Vocês veem que muda um pouco, né? Querendo ou não, o padrão é o mesmo, mas as cores são diferentes. Então se você for coloneutro, se você resolver o cubo mágico em alguma outra cor que não seja o branco, também pratique esses algoritmos que você está aprendendo nessas outras cores, a fim de não se confundir com elas. Uma outra coisa que pode ajudar na hora de aprender esses algoritmos é de você treinar utilizando algos opostos um do outro, porque dessa forma você pratica 2 algoritmos ao mesmo tempo. E o que é que eu quero dizer com isso? Existem esses casos de OLL, onde essa daqui basicamente forma um H aqui, no cubo, e esse caso daqui é o oposto dela. E o algoritmo para resolver essa daqui é esse algoritmo. Mas se eu pego um cubo mágico resolvido na etapa da OLL e eu faço esse algoritmo, olha só o que vai acontecer, vai cair no caso que é o oposto dela. O algoritmo para resolvermos esse caso é justamente o oposto, que é esse daqui. Ou seja, se você pegar um cubo mágico para treinar a etapa de OLL e ficar fazendo esses casos, agora eu vou fazer aquele, vai cair um no outro. Dessa forma você consegue treinar 2 algoritmos ao mesmo tempo, como vocês estão vendo aqui, já que um é o oposto do outro. Eu dei o exemplo aqui de OLL, mas isso também pode acontecer em casos de PLLs, como é o caso das PLLs US, que ao executar o algoritmo de uma, nós vamos acabar caindo na outra. Isso porque existem 2 tipos, o tipo horário e o tipo anti-horário desse caso. Mais um caso seria esse daqui, onde ao executar o algoritmo que resolve esse caso daqui em um cubo mágico resolvido na etapa de OLL, eu vou cair justamente no oposto dele, e que se resolve dessa forma daqui, se eu executo ele,
eu caio naquele caso. Logo, eu consigo treinar 2 casos em um. São algoritmos diferentes, claro, são reconhecimentos diferentes, são casos diferentes, obviamente, porém, um é oposto do outro, e ao executar um algoritmo que resolve esse caso em um cubo resolvido, nós vamos cair no oposto dele e, consequentemente, nós conseguimos treinar 2 algoritmos ao mesmo tempo. Mas digamos que você quer treinar um caso de F2L, e ao executar o algoritmo que resolve esse caso no seu cubo mágico, acaba caindo em outro caso que não tem nada a ver com ele, então você fica sem saber como colocar o seu cubo naquele caso que você quer treinar. E a dica de agora é sobre isso. Para colocar um cubo mágico no caso que você quer treinar, isso considerando que o cubo está resolvido naquela etapa que você quer treinar, ou seja, se você quer fazer um AUG de F2L, você vai ter a etapa de F2L resolvida para poder fazer esse AUG. Se você quer aplicar um AUG de OLL, você precisa ter a etapa de OLL resolvida para poder aplicar esse AUG, e se for de PLL, você precisa ter o cubo todo resolvido. E eu tô falando isso porque às vezes a gente quer aplicar um algoritmo de OLL, porém ao fazer isso com um cubo onde já estava resolvido, o cubo resolvido, a gente aplica um AUG de OLL que a gente quer treinar, e aí ao resolver esse algoritmo, ó, o cubo resolve, sendo que o OLL é a etapa apenas de fazer o amarelo. Então, às vezes, vale mais a pena você colocar no AUG de OLL, ó, já com uma PLL aqui, porque dessa forma, quando a gente for treinar esse algoritmo, o cubo não vai resolver de vez, já que não é o objetivo dessa etapa resolver ele de vez. Então, digamos que eu quero treinar o caso do Sune. Digamos que você não sabe esse caso daqui, é o caso mais simples de todo, mas digamos que você não sabe ele e você quer treinar ele. O algoritmo para resolver esse caso daqui é o R, U, R', U, R, U 2 vezes e um R'. Se a gente pega esse cubo mágico e executa esse algoritmo, R, U, R', U, R, U 2 vezes, R', nós resolvemos esse caso. Mas repara que quando a gente faz esse algoritmo em um cubo com a etapa de OLL resolvida, ó, não cai no caso do Sune, vai cair no caso de um anti-Sune. Então digamos que não é isso que você quer. O que é que a gente vai fazer? Para colocar no cubo mágico em um caso que você quer treinar, em qualquer caso, eu tô dando um exemplo aqui na etapa de OLL, mas ela vai funcionar para qualquer etapa, seja de F2L, seja de PLL. Nós vamos utilizar do algoritmo inverso para colocar no cubo esse algoritmo que queremos treinar. O que é que isso significa? Nós vamos fazer o algoritmo inverso desse daqui, ou seja, nós vamos começar do fim para o início, invertendo as notações. Então, se aqui é R', a gente vai começar colocando um R. Se aqui é o 2, o oposto do 2 é o 2 também, não existe. Quando é movimento duplo, não é no sentido horário nem anti-horário, então é o 2 mesmo. O R vai virar um R', esse U vai virar um U', esse R' vira um R, esse U vira um U' e esse R vira um R'. E ao pegarmos o cubo resolvido na etapa que queremos treinar, nesse caso de OLL, então o amarelo está completo, e fizermos esse algoritmo oposto, R, U2, R', U', R, U', R', vai cair justamente no caso onde queremos treinar. E, novamente, isso funciona com qualquer etapa, tá, gente? Seja OLL, seja PLL ou seja F2L. O algoritmo inverso funciona para colocar qualquer caso que você queira no cubo. Porém, você concorda comigo que isso não é tão rápido assim de se fazer e até um pouco complexo. Você tem que começar do final para o início, inverter as notações. E é por isso que na ferramenta que eu desenvolvi no template CFOP, você encontra para todos os casos do CFOP um algoritmo de setup, que é justamente um AUG para colocar o cubo naquele caso que você quer aprender. É mais um recurso aí que vale muito a pena de você conferir, que facilite muito o seu aprendizado do CFOP. E, novamente, link no comentário fixado e também na descrição. E olha, eu já te passei tantas dicas nesse vídeo que eu já tô merecendo o seu like desde o minuto 3 dele. Mas eu vou te passar ainda mais uma dica que é muito válida para quando você tá aprendendo algoritmos, que é de separar os algoritmos, de dividir eles para que você tenha um aprendizado mais fácil deles. Esse caso de PLL aqui que eu mostrei para vocês é o caso da PLL-T. E o algoritmo para resolver ela é esse: R, U, R', U', R', F, R 2 vezes, U', R', U', R, U, R', F'. Só que vocês concordam comigo que esse algoritmo é muito grande de se gravar de uma vez, não é mesmo? Por isso que nós podemos pegar esse algoritmo e dividir eles por partes. Então vamos começar ele com esses 4 aqui primeiros, que é R, U, R', U'. Muito fácil de pegar esse daqui, né? Então vamos colocar aqui, ó,
eles separados dos outros. Depois nós podemos passar para a segunda parte. Podemos usar, ó, esses três aqui, que é R'F, R2. Já é uma outra parte. E aí partimos aqui para o final com U'R', U'R, mais 4 algzinhos aqui, 4 notações, na verdade, movimentos. E por último, fica faltando apenas 3, que só de olhar para o cubo mágico você entende o que você precisa fazer. Então, tecnicamente, no início, você nem precisa gravar esses últimos 3. E nesse caso daqui é trazer esse parzinho aqui para o lugar dele. Voltamos essa parte da cruz e voltamos a outra e tá resolvido. Ou seja, você pode aprender esse algoritmo, ó, por partes. Você faz a primeira parte, aí pensa um pouco. Qual é a segunda parte? R', F, R2. Aí agora, U'R, R. E agora é só completar a resolução. Você pode dividir da forma que preferir, pode não ter sido dessa forma daqui, como eu mostrei. Você pode fazer isso para todos os algoritmos, tanto de PLL quanto de OLL, até mesmo de F2L, se você precisar. Essa é uma dica muito válida e que ajuda demais, essa dica de separação dos algs. E por último, o mais importante: utilize os algoritmos que você aprendeu durante as suas resoluções de cubo mágico, porque essa é a única forma de fixá-los na sua memória muscular. Não adianta de nada você aprender um monte de algoritmos e aí durante a resolução você utilizar o método básico ainda ou utilizar algum outro algoritmo que você sabia antes e não aquele que você aprendeu. Porque dessa forma, claro, vai ser mais fácil, mas de forma alguma vai ser o melhor. O importante é que você utilize em suas resoluções tudo o que você estiver aprendendo, porque é a única forma de fixar esse conhecimento. Não vem reclamar aí nos comentários que depois de aplicar essas dicas, depois de começar a aprender o método CFOP, seus tempos aumentaram, porque, gente, é óbvio que seus tempos vão aumentar. Você vai estar se acostumando com um novo estilo de resolução do cubo mágico, você não vai gravar esses algoritmos do dia pra noite, isso vai demandar tempo, obviamente, e é super normal que durante uma resolução de cubo mágico você tá aqui tentando lembrar de algum algoritmo e aí trava, acaba esquecendo. É mais do que normal e obviamente isso faz os seus tempos aumentarem, mas você tem que persistir no aprendizado porque a prática leva à perfeição. Com o tempo você vai se acostumar com esses algoritmos, com essa memória muscular e aí sim os seus tempos no cubo vão abaixar. Porém no início é mais do que normal que eles aumentem, saibam disso. E olha, eu me chamo Suzane Coelho, esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos e nesse vídeo aqui, ó, você só encontra dicas úteis. E eu quero ver você aí que tá assistindo melhorar no cubo mágico cada vez mais, então aplique essas dicas, aprenda o método avançado e depois volta aqui nesse vídeo para me contar o quanto seus tempos melhoraram com o tempo. Não deixe de conferir os vídeos relacionados na descrição e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!